a segunda conferência, cuja temática é Sentido da Vida, Perspectivas Espirituais na Prevenção do Suicídio. Convido, então, a professora, doutora Eliane Ramos Pereira, que é idealizadora desse evento, juntamente com a professora Rose Rosa. Ela é pós-doutora pela UERJ, tem o doutorado em enfermagem pelo FRJ, docente do programa de pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, PAX-UF, tem o mestrado, também é docente do mestrado profissional de assistência social, MEPEA-UF, líder do núcleo de pesquisa Qualities, é vice-líder do núcleo de pesquisa Filosofia, Saúde e Educação Humanizada, é vice-líder do Laboratório de Humanidades e Epistemologia nas Ciências Humanas, Sociais e Saúde. Também é docente distinguida do pós-grado da Universidade Nacional de Trujillo, docente colaboradora também em Ciências da Saúde na Universidade de Granada, Espanha, docente honorária na Universidade Nacional de Tumbes, Peru, é coordenadora do Programa de Extensão Universitária Educando Comunidade e Saúde dos Grupos Humanos, bacharel em enfermagem, em psicologia. Professora Eliane é aqui nossa convidada de honra, a quem todos nós que estamos aqui, os seus orientando, nos inspiramos aqui em tudo que ela tem construído com o núcleo de pesquisa Qualities, na jornada de prevenção ao suicídio também. Então, nós convidamos a professora Eliane para poder ministrar a sua palestra. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Janaína, nossa doutoranda, que está na condução do nosso evento. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui e aprendendo também, porque todos nós aprendemos, né? Nós somos sempre aprendizes da vida. E nós queremos dar as boas-vindas a todos e vamos estar compartilhando a nossa apresentação e eu creio que será um momento de muita reflexão, muito entendimento, né, acerca do que podemos fazer, como podemos agir diante das nossas próprias situações e desafios da vida, e também para ajudar outras pessoas que possam estar precisando também do nosso cuidado, do nosso apoio, né. Eu não sei se vocês já estão vendo, podem me sinalizar, por favor. Isto, pronto. Então, a nossa temática nessa Jornada Internacional de Prevenção do Suicídio é sentido da vida e espiritualidade na prevenção ao suicídio. Algumas abordagens já foram mencionadas plenamente, e apenas para complementar sobre o suicídio, né? É uma tentativa de fuga do sofrimento, é um gesto de comunicação e, ao mesmo tempo, de falta de comunicação e de recusa. É um modo de se comunicar, porém errôneo, talvez seja precedido de algumas evidências ou não, pode ser de uma forma silenciosa ou não. A pessoa se sente como alguém sem valor, inútil, um peso para os outros, e sem perspectiva de futuro, como se fosse um pedido desesperado, inadequado de socorro, né? E uma forma inadequada de externar o sofrimento, mas nem sempre a pessoa deseja morrer. Então, às vezes, o tentante não quer morrer realmente. A maioria das vezes, né, quando há uma sobrevivência, na verdade, ele quer acabar com o sofrimento, com a dor dele, e não com ele mesmo. Mas é uma atitude precipitada, é uma atitude inadequada de comportamento, né? A ideia do tentante, ou mesmo do suicida, é acabar com o sofrimento, e isso é importante a gente destacar. Existem alguns fatores de risco, mas, na verdade, é algo multifatorial, pode estar associado a vários motivos, vários fatores, e pode ter um desencadeamento prolongado ou não, então é muito variável. E como alguns fatores, né, que a gente pode destacar, por exemplo, a frágil estrutura familiar, como ocorre
em jovens e adolescentes, até mesmo em crianças, que tem aumentado o risco, o número de suicídios. Geralmente há um transtorno psiquiátrico, pode haver uma falta de apoio nesse momento de crise, às vezes é um disparador que provoca uma crise. Pode ser devido à depressão, à tristeza que se prolonga, e como os mecanismos de defesa estão alterados, evolui para a depressão, consumo de drogas, o isolamento social, que vemos tanto nesse tempo de pandemia, ocasionando até mesmo isolamento da própria família, dos próprios entes queridos, a restrição do lazer também, conflitos conjugais, isso tem abalado muitas famílias, especialmente nesse tempo de isolamento, onde as pessoas convivem mais durante maior tempo e tem, às vezes, discussões, eventos estressores, como a própria perda, muitos de nós perdemos amigos, entes queridos, então são eventos estressores que disparam crises, né? Crises existenciais, espirituais, então é importante estarmos bem atentos a isso. Também o transtorno de estresse pós-traumático, devido a violências, devido a outras situações, acidentes automobilísticos, por exemplo, perdas bruscas, a falta de apoio social, a falta desse convívio, a falta também do apoio espiritual. Então, como se a pessoa estivesse sem um apoio também nessa dimensão da espiritualidade. Então, isso pode ocasionar e gerar pensamentos, ideação suicida, devido ao desespero que a pessoa pode se encontrar. Então, a existência é posta em risco quando certas situações ocorrem e disparam uma certa percepção de si, um certo incômodo, disparam também emoções negativas, uma forma de enfrentamento negativo também, e alguns desses sintomas, digamos assim, ligados à existência humana, eles podem ser detectados, e é importante que nós estejamos atentos a isso. Alguns ajustamentos criativos disfuncionais, a pessoa não consegue encontrar saída, né, para suas situações, encontrar uma solução viável. A questão da solidão, às vezes, mesmo no meio de tantas pessoas, o ser humano ainda se encontra em solidão, em si mesmo, fechado em si mesmo, e isso é importante também atentar. A culpa, geralmente quando ocorre um evento difícil, estressor, uma perda, algo que assola a existência da pessoa, há um processo de autoculpabilização daquele evento, dizendo que poderia ter feito algo mais, e esta perda associada à culpa é mais agravante ainda, né? Então tem as perdas, de modo geral, perdas não somente de pessoas, mas também de alguns itens, por exemplo, como a perda do emprego, a perda de um imóvel, a perda de alguma situação, né? É claro que, além das perdas de familiares e amigos. E a questão do medo social, o entediamento, a pessoa sem ter esse motivo, essa motivação para viver, o sofrimento, que pode ser sofrimento total, sofrimento espiritual, sofrimento existencial, a angústia espiritual, que é muito evidente nessa perspectiva de que a pessoa já tenha uma ideação e também pode desencadear a ideação suicida, a desesperança, a falta de sentido. A desesperança é um dos grandes riscos também, um dos grandes fatores predisponentes também para a ideação suicida, a tentativa do suicídio. A falta de sentido na vida, a falta de motivação para viver, que desemboca no vazio existencial. Então, são fatores, são questões importantíssimas da perspectiva existencial humana que devemos atentar, não só para nós mesmos, né, mas também para as pessoas com as quais nós cuidamos e amamos, e estão próximos de nós, ou que temos algum acesso possível para poder minimizar esses riscos.
Há atualmente uma crise de sentido, devido, por exemplo, à pandemia disparou essa crise de sentido. Qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido disso tudo, né, com tantas perdas? E essa síndrome da falta de sentido, ela implica num sintoma de sentimento indeterminado de angústia, de vazio, pela falta de conteúdo para a própria existência, falta de algo que impulsiona o desejo de viver. E essa sintomatologia, ela atrai, ela está ligada a uma vida sem sentido. E a vida sem sentido, há um aumento da frustração existencial, de não alcançar o que gostaria, o que deseja, e às vezes há uma tentativa de compensação, né? Às vezes as pessoas vão buscar nas drogas, vão buscar em outros procedimentos, comportamentos negativos, e essa frustração existencial, ela gera esse vácuo existencial, que é um estado profundo de entediamento, de falta de sentido na vida. É também chamado de vazio existencial. Aí que entra a perspectiva do sentido da vida como fator de proteção e prevenção ao suicídio, né? Há uma procura muito grande de todos nós acerca do significado para a vida, e a pessoa sempre vai se movendo em busca de um sentido. Isso desde quando nós nos entendemos, desde quando entendemos a nossa vida, nós buscamos o sentido, o porquê das coisas, e um sentido para nós vivermos. Isso é interessante porque isso vem à tona justamente nos momentos de crise que a pessoa pode estar vivenciando, crises existenciais. A pessoa sempre está posta diante da decisão de transformar a sua situação de sofrimento numa realização interior, numa mudança de valores, né? E Viktor Frankl é um grande estudioso da perspectiva do sentido da vida, e ele criou a terapia do sentido da vida, através do sentido da vida, que se chama logoterapia. Então, há vários princípios que regem essa perspectiva do sentido da vida, no sentido de buscar um propósito de vida. E dois importantes componentes é o autoconhecimento e a autotranscendência, é a capacidade de nós conseguirmos transcender a nós mesmos, projetando a nossa vida para um futuro. E o autoconhecimento é conhecer a si mesmo, conhecer suas limitações, conhecer a sua forma de enxergar a vida e naquilo que pode ser aprimorado, aperfeiçoado. Então, a busca pelo autoconhecimento e o fortalecimento dos valores são capazes de habilitar o homem a superar situações de crise e de perda, buscando entender os seus próprios recursos internos que podem ser ativados e utilizados, e, com isso, estar alcançando um propósito para a sua vida. Em qualquer situação humana, o indivíduo pode encontrar sentido, mesmo no último momento da vida, há a possibilidade de tê-lo. Mesmo as pessoas que estão no limite de sua vida, há um sentido que ela pode ainda alcançar, há um propósito em tudo que ela vivencia. O sentido da vida simplesmente existe, trata-se de apenas encontrá-lo. Viktor Frankl fala que todos nós temos um sentido da vida. Isso também é uma perspectiva no campo da espiritualidade, há um propósito em todas as coisas, e aquilo que nós não entendemos, nós vamos procurar ter uma atitude frente àquela situação. Através da atitude da pessoa de buscar um sentido para a vida, pode se desenvolver a resiliência, que é a adaptação positiva em resposta a determinada adversidade, superando essa diversidade, inclusive. Então, através desse resgate do propósito de vida, nós conseguimos obter essa adaptação, essa fortaleza que é a resiliência, e nos faz superar os momentos difíceis. Significa não apenas suportar uma situação adversa, mas comprometer-se em uma nova dinâmica de vida. Então, toda situação de conflito, toda situação difícil é uma possibilidade de nós, então, nos posicionarmos
numa nova dinâmica, numa nova forma de comportar-se e de ter atitude diante da vida. E é importante considerar que, como fator de proteção na prevenção ao suicídio, há uma liberdade que nós devemos utilizar. A liberdade só pode ser liberdade frente a um destino, um comportar-se com o destino. O homem é livre, mas acha-se entre uma multidão de vínculos. Isso nos faz trazer a esse evento essa perspectiva de que todos nós temos uma liberdade interior, uma liberdade frente ao destino. Naquilo que nós usamos como decisão, como atitude, nós temos que entender que estamos relacionados com muitos vínculos familiares, vínculos de amigos. Então, nossa liberdade, nossas atitudes, elas devem ser revestidas de grande responsabilidade, já pensando nas consequências, pensando naquilo que a gente pode fazer de melhor e ter uma liberdade de ampliar nossa visão, como diz o fenomenólogo Merleau-Ponty, que fala que abre-se um campo de possibilidades. Então, a vida, ela permite um campo de possibilidades onde tudo pode ser possível, né? E, então, diante desse campo de possibilidades, nós temos a liberdade de escolher a melhor opção, a opção que vai ao encontro também de nossos vínculos que nós temos e ao propósito da nossa vida junto àquelas pessoas que nos têm esse vínculo, né? E a espiritualidade também é um fator de proteção. Ela é o aspecto da humanidade, da nossa humanidade, que se refere à maneira como os indivíduos buscam e expressam o significado e propósito de vida. É a maneira como os indivíduos experimentam a sua conexão com o momento, com o agora, com o mundo, consigo mesmo, e com os outros, com a natureza, com o significado e com o sagrado. Então, essa conexão nossa com a nossa subjetividade humana, a nossa conexão com os outros, com a própria natureza, naquilo que a gente pode ser contemplativo, com o sagrado, com o divino, nosso relacionamento com Deus, o Ser Supremo, isso faz parte da nossa espiritualidade. Isso porque nós temos grande possibilidade de enfrentar um sofrimento espiritual em qualquer situação de crise, que é a capacidade prejudicada de experienciar e integrar significado objetivo à vida. Justamente essa capacidade de você não perceber as soluções, você não perceber o seu valor, não perceber a compreensão do mundo, das situações, para tirar um aprendizado e superar. Então, essa capacidade prejudicada de experienciar esse significado por meio de uma conexão consigo mesmo, com os outros, com a natureza ou o Ser Supremo. E o ser humano está propenso a vivenciar esse sofrimento espiritual em qualquer fase da vida, especialmente em situações de crise e de perda. Então, esse sofrimento, ele traz um impacto espiritual, psicoespiritual. Todo sofrimento, ele nos mobiliza, ele nos envolve tanto na questão existencial, quanto espiritual, psicológica e física, inclusive, porque há repercussões físicas também desse sofrimento. Porque toda vivência de crise, ela é inigualável. Nunca você pode comparar a crise do outro, o sofrimento do outro, com alguns sofrimentos que você teve, porque para aquela pessoa, a perspectiva de compreensão é totalmente diferenciada do que nós temos, né? Com as nossas lutas e adversidades da vida. Então, gera uma ansiedade, a possibilidade de depressão, há uma falta de esperança, e exatamente o medo do desconhecido que pode ocorrer, e há, sim, esse sofrimento e desencadeia essa perda ou falta de sentido na vida. E há o próprio enfrentamento, por exemplo, quando está diante de uma perda, diante de algo que tem grande impacto sobre a vida da pessoa, a pessoa passa por fases, né, etapas, digamos assim, diante do luto, diante da perda, diante desse impacto todo. Então, ela passa pela fase da negação, ela não acredita que aquilo esteja acontecendo, depois entra numa fase de ira, uma fase de muita revolta,
E a revolta não é com o ente querido, pode se expressar com esse ente querido, mas a revolta é com tudo, ela não tem um direcionamento. Há uma barganha numa questão de querer ser melhor para tentar recuperar tudo aquilo que foi perdido, o que aconteceu. Há uma fase de tristeza, depressão, e depois a pessoa começa a entender toda aquela situação e buscar recuperar-se através da aceitação e uma renovação do modo comportamental, muitas vezes, e de ver o mundo. Então, é importante entender que o sofrimento gera essas fases, é importante entender que fase a pessoa pode estar, ou você mesmo, na fase de sofrimento, pode estar. Então, a possibilidade de manejo nessa prevenção, né, em situações de crise de alto risco para o suicídio, nós, como profissionais, nós temos esse dever de não minimizar a dor do outro e considerar várias questões importantes para nós tomarmos providências, inclusive. Então, estar receptivo e empático, quando a pessoa expressar a sua dor, quando a pessoa expressar o seu sofrimento, o sentimento, buscar ouvir com uma escuta ativa, estar disponível e alerta sempre quando você se depara com esse estado de conflito de outras pessoas, contatar familiares, médicos, ou fazer encaminhamentos necessários. Deve-se considerar os níveis de risco, as possibilidades, os fatores de risco ao suicídio, fortalecer os fatores protetores, minimizar os fatores de risco. Isso é fundamental nós entendermos e atuarmos nesse manejo. Facilitar a ampliação das possibilidades existenciais para que o cliente lide com seu desespero. Então, nós podemos ser facilitadores, por exemplo, dessa perspectiva, para que o nosso paciente ou usuário do serviço de saúde possa ter essa possibilidade de ter uma visão mais ampliada. É importante destacar que não se pode ficar alheio ao comportamento suicida de uma pessoa. Sempre quando há um disparador, a pessoa pode expressar um sentimento negativo, uma perspectiva, como se vê a vida, como ela está se vendo naquela situação, e é importante detectar isso. Isso porque o desespero existencial que envolve o suicídio deve ser acolhido e trabalhado pelo terapeuta com respeito, muita calma, muita ética, e sempre facilitar a ampliação das possibilidades, para que ele possa lidar com esse desespero, as possibilidades existenciais. Sempre lembrando, como todos nós podemos fazer, mesmo que você não seja um profissional, mas você está nos escutando, que perspectivas de intervenção, tanto no campo da espiritualidade, quanto no campo do sentido da vida, nós podemos atuar. Estarmos com essa empatia, que é justamente a capacidade de você compreender a dor do outro. Você não consegue nunca estar no lugar do outro, sentir por ele, mas você consegue entendê-lo, ouvi-lo e compreender como poderia estar se sentindo. O autocuidado espiritual é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A compaixão que você pode mostrar por essa pessoa, ame essa pessoa, ela pode estar tendo um grito silencioso de ajuda, um pedido de ajuda, e você pode captar isso. A questão do sistema de valores altruísticos e humanísticos, mostrar os valores que ela pode desenvolver, a amabilidade, a equidade para si e para o outro, como você pode trabalhar essa perspectiva, esse amor ao próximo, de tal forma que você possa se doar um pouco para ele. Da mesma forma, é uma escuta ativa, é o cultivo da sensibilidade de si, do outro, é você ser sensível ao outro. Nós não podemos ser insensíveis. A tendência humana que temos atravessado é nós sermos insensíveis à dor do outro, para que isso não nos afete, porque já temos tantos problemas, digamos assim. Então, às vezes, a tendência humana é uma evitação da dor do outro, mas vamos nos tornar mais sensíveis e amorosos uns com os outros. E o cultivo de uma prática espiritual própria, que estaremos também enfatizando
A biblioterapia, a leitura, você pode ler livros, você pode ler a Bíblia, o texto sagrado, o texto de autoajuda, seja uma poesia, você pode ler para essa pessoa, você pode incentivá-la também a fazer isso, você pode também buscar saber em que ela crê, e você fazer uma oração, uma prece. Nós sabemos que vários estudos têm sido feitos em relação à oração, a uma prece que possa ser feita junto ao paciente, e isso tem mostrado, esses estudos têm mostrado que a grande parte desses pacientes, dessas pessoas com as quais nós lidamos no cuidado, elas têm uma melhora da qualidade de vida, uma melhora da qualidade da própria vida, e também melhora, inclusive, os sintomas, sinais cardíacos também, e diminui a ansiedade também em relação a procedimentos cirúrgicos, em relação a sofrimentos. Então, é muito importante isso, o aconselhamento também, não se precipite em dar um conselho sem pensar, mas busque se aperfeiçoar. Que tipo de aconselhamento você pode dar? Você não vai oferecer as opções, as respostas, você vai estimular ela mesma encontrar possíveis respostas para aquele sofrimento, para mudança, na verdade, de comportamento, e encontrar saídas para aquela situação. A terapia da esperança, você trabalhar isso, promovendo a esperança dessa pessoa e estimular a fé dessa pessoa. Por isso que é importante a gente entender essa questão da espiritualidade, porque não está ligada à religiosidade. A espiritualidade é bem mais ampla, ela envolve, sim, a religiosidade, mas a religiosidade e religião estão ligadas à questão institucional, a questão de dogmas e princípios que se adotam em determinadas religiões. Mas o que você vai fazer é justamente, de uma forma ampla, tentar estimular a fé no Ser Supremo, naquilo que a pessoa crê, a fé que vai dar certo aquele tratamento, para que ela mesma possa se mobilizar suas forças em direção à sua esperança e à sua fé e à melhora daquele quadro. Então, de que forma a gente pode ressignificar a vida? Só fazendo um apanhado geral, o cuidado de si, ele é fundamental. Você precisa ter uma estrutura dentro da espiritualidade que você possa estar firme também, porque isso, essa ideação suicida, ela não é somente quando se há um transtorno psiquiátrico, ela pode acontecer em qualquer momento, então é importante você firmar a sua espiritualidade e ter um cuidado espiritual de si mesmo, desenvolver isso. Por exemplo, né, como nós falamos, através das orações, através do perdão. É muito importante você exercitar o perdão. O perdão nos alivia de uma carga estressora muito grande. É você liberar a outra pessoa que te ofendeu, você libera a situação, você libera aquilo para você não ficar mais preso a essa situação, de tal forma que seu coração fique livre dessas cadeias que aprisionam a sua mente, o seu destino a uma determinada situação. E com o perdão você consegue ir de uma forma prospectiva em direção ao sentido da sua vida. A esperança é fundamental, a esperança é necessária para que a pessoa reúna todos os seus recursos interiores em direção ao futuro, em direção ao que ela deseja. A fé, então, a fé é fundamental, porque, na verdade, ela mobiliza a pessoa em direção ao futuro. A fé, ela impulsiona, porque, como diz as Sagradas Escrituras, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, é importante isso, porque a fé nos projeta aquilo que se espera, mesmo que não se esteja dando sinais possíveis, mas ela traz uma mobilização sua para fazer com que aquilo se torne realidade, né? E mesmo que não se torne realidade, mas ela permite você ter uma postura, uma atitude frente àquela situação. Então, a paz interior, buscar essa paz interior, fazer meditações, fazer relaxamento, fazer a sua comunicação espiritual com o Ser Supremo, a força para viver, você cultivar essa força, mobilizar
a sua vida para continuar vivendo, encontrando alternativas, otimismo e próprio sentido da vida. Esses elementos fazem parte da espiritualidade, inclusive estão sendo pesquisados em vários âmbitos da saúde. Como ressignificar a vida? Através dos valores de sentido. Viktor Frankl fala muito sobre esses valores criativos. Você pode criar algo, você pode desenvolver através das artes, você pode desenvolver essa perspectiva de criatividade sua, encontrando soluções ou buscando alternativas. Valores vivenciais são fundamentais para nós encontrarmos sentido na nossa vida. Viva cada momento, delicie-se de um sorriso, de um momento feliz, e busque aprender também naqueles momentos que não são muito agradáveis, mas que você pode cultivar aquele valor vivencial para você ter uma nova perspectiva. E as suas atitudes, esse valor de atitude que impulsionará você diante da vida, para a realização de sentido. É importante a gente entender também que a gratidão é outro grande elemento para nós ressignificarmos a vida. A gratidão nos envolve, ela mobiliza todo nosso ser, porque faz com que tenhamos um bem-estar, faz com que nós venhamos a ter um ponto de partida. Estudos mostram que em situações em que as pessoas se sentiram gratas, houve uma melhora do seu bem-estar. Então, vários estudos estão abordando a gratidão e como isso melhora o bem-estar. A gratidão ao passado como possivelmente um dos fatores da longevidade, isso já foi estudado também. Então, é um marco, você coloca um ponto, gratidão por tudo que passou, e você agora caminha numa nova perspectiva. A gratidão pode servir também de proteção para situações adversas, aumentando a resiliência. Também foi outro estudo mostrando como a resiliência pode ser cultivada através da gratidão. Então, esse contentamento promove um bem-estar, esse bem-estar, a felicidade e esperança. São disparadores realizados através da gratidão, que é uma emoção agradável, associada a estados psicológicos positivos. Então, a gratidão nos eleva, ela nos permite transcender a partir do ponto que nós começamos a agradecer a Deus, agradecer pela vida, agradecer por tudo que temos passado, estamos passando, e como ponto de novo começo. A esperança, como foi falado, está intimamente ligada à saúde física, bem-estar espiritual, significado vivido da vida, propósito de vida. A esperança é a perspectiva da pessoa sobre a vida, é a realidade almejada do futuro. Implica no modo de sentir, um modo de pensar, um modo de se comportar e um modo de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. A esperança é diferente de você esperar. Esperar talvez implica numa posição passiva diante da vida, mas a esperança, ela une a espera a uma ação. É essa ação que vai impulsionar você em direção a uma visão prospectiva da vida. E diante do sofrimento, o que importa não são os temores e ansiedades enquanto tais, mas a atitude que adotamos diante deles. É a atitude que é escolhida livremente. Então, isso é importante nós adotarmos essa postura diante de qualquer sofrimento, né? Tomarmos uma atitude livre diante desse sofrimento. E essa atitude é naquilo que nós não podemos transformar, ou tem um nível que nós podemos transformar, mas tem um nível que é do impossível, né? Então, Viktor Frankl fala assim, olha, se não está em suas mãos mudar uma situação que te causa dor, sempre poderá escolher uma atitude com que encara esse sofrimento. É uma atitude positiva, uma atitude de esperança, uma atitude de fé. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos.
né? Isso é algo precioso, porque enfrentamos momentos da vida em que nós não temos o que fazer, né? Então, nós podemos nos transformar e sermos melhores. Então, isso nos permite superar mediante o amor de uma pessoa ou de uma causa. E é uma grande oportunidade de ressignificar a vida. Mesmo diante de uma perda, nós podemos ressignificar a vida por amor à vida, por amor àquilo que poderia ter sido construído pelo ente querido, que já não existe mais. No caso, podemos dar continuidade, podemos continuar a vida aprendendo e ajudando aqueles que também passaram por esse momento, e com a nossa própria experiência de vida, que não tem como esquecer, não tem como deixar de vir à mente muitas vezes. E uma palavra de meditação é que a sabedoria serve de defesa. A excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então, vamos buscar sabedoria para viver, sabedoria para interpretar as coisas, interpretar a vida, para ressignificar a vida. A sabedoria é você utilizar todos os seus recursos interiores, né, aliado ao discernimento, o que fazer melhor, qual é a melhor saída, como melhor proceder, como melhor falar, como melhor agir e conviver. Então, e a sabedoria que nos dará a vida, para continuarmos em frente e ajudando não só mesmo a outras pessoas, mas também a nós mesmos, a encontrar sentido da nossa vida, exercendo a nossa espiritualidade. Então, eu quero agradecer a oportunidade de todos estarmos aqui. Para nós é uma alegria muito grande nessa 5ª Jornada Internacional do Suicídio. Deus abençoe a todos. Obrigada, professora Eliane, pela sua fala, pelas suas colocações. Nós temos aqui diversos comentários falando da sua sensibilidade, como a sua palestra nos toca na alma, nos toca na nossa espiritualidade. Antes de nós passarmos para as perguntas, assim, avisar a todos que estão nos assistindo, a gente tem várias perguntas aqui, infelizmente a gente não tem tempo hábil para respondê-las todas ao vivo, mas todas serão encaminhadas aos palestrantes para que eles possam responder e encaminharemos para vocês as respostas também. Mas eu quero lembrar aqui que nós temos inscritos de diversas localidades que eles colocaram aqui no chat, e eu vou falar aqui algumas que eu consegui pegar aqui nos comentários. A gente tem pessoas nos assistindo de Portugal, de Peru, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, no Brasil, diversos estados, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros que não puderam colocar aqui. Então, a gente fica muito feliz com o alcance desse evento, de estar atingindo diversos países e também chegando a diversos estados do nosso país, né? E também de diversas universidades. Tem aqui a UF, Estácio, UERJ, o UniFBV, tem a Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Manaus. Então, todos sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Aqueles que não estiverem vendo o chat nesse momento, atualizem o chat, é só atualizar, que aí vocês vão conseguir colocar a sua mensagem, o seu comentário, para também estar participando conosco. Nós vamos disponibilizar em 2 momentos o Google Forms, para que vocês possam confirmar a inscrição de vocês, e, como eu falei no início, receber o certificado de participação internacional em um evento. Então, na próxima palestra, nós estaremos disponibilizando o link para que vocês venham se inscrever, a gente vai estar avisando aqui, e também no final do nosso evento nós estaremos disponibilizando. Então, para que você tenha um certificado com as horas completas, 5 horas de evento, é necessário se inscrever nos 2 momentos, ok, gente? Então, seguindo aqui para as perguntas que nos foram colocadas, eu vou começar aqui com a pergunta da Viviane da Conceição Carus. Ela diz assim: boa tarde, professora Eliane, maravilhoso ouvi-la sempre. Uma pergunta: como ajudar pessoas que notamos ter uma vida sem sentido, que se entregam às bebidas e estão destruindo suas vidas? Boa tarde, Viviane, que bom você estar participando conosco.
É muito importante nós estimularmos a busca e o encontro desse sentido da vida. E uma das formas que Viktor Frankl ele trabalha nos seus conceitos é acerca dos valores vivenciais, dos valores existenciais, de atitude que nós falamos, mostrando a essas pessoas o que elas têm alcançado. Então, faz ela resgatar o que ela tem alcançado, por exemplo, seja a família, seja a própria saúde, seja alguma realização que já fez, e tente resgatar isso. À medida que ele vai falando essas benesses, digamos assim, essas dádivas, ele vai reconhecendo que existem tantas coisas que ele pode estar se voltando, né, para essas que são os valores vivenciais. Existe a família, existem as pessoas que se preocupam com ele e que muitas vezes as broncas, né, não são por falta de amor, pelo contrário, é porque quer essa pessoa com vida e com saúde. Então, estimular esses valores, que são os valores criativos, faz ele criar, encontrar criatividade na solução dos problemas, porque há uma dor ali, há uma dor para se entregar à bebida, há uma falta de sentido, como nós falamos, as pessoas às vezes direcionam para comportamentos quando há uma frustração existencial. Qual seria essa frustração existencial? Mostre outros valores para eles. É importante isso, resgatar. Às vezes tem filhos, às vezes tem uma profissão. Então, que seja simples, mas todos nós temos algum valor vivencial, alguma realização que já fizemos, que já alcançamos na vida. Isso pode ser resgatado como ponto de partida para uma mudança de comportamento. E nunca desistir dessa pessoa, nunca desista. Continue mostrando o valor dela, mostrando com empatia, compreendendo que há uma dor, muitas vezes oculta, e que ela não consegue expressar. E aí encaminha também para o terapeuta. É importante ela tentar extrair essa vivência que tem afligido e que está subjacente ao comportamento. Perfeito, professora Eliane. Vamos passar aqui para a segunda pergunta. A segunda e última, né? As próximas a gente vai estar encaminhando. É a pergunta da Evelyn Souza, da UERJ. Ela diz assim: se a pessoa não acreditar em nada, podemos sugerir isso como profissional? Ela está falando em relação à questão da espiritualidade. Sim, veja bem, a espiritualidade, ela não é religiosidade, né? Ela pode ser um indivíduo ateu, mas a espiritualidade, ela envolve a relação da pessoa com ela mesma, por exemplo, a conexão com ela, entender seus próprios limites, entender as suas fragilidades, e entender também as suas potencialidades, suas fortalezas que ela pode utilizar. Também a espiritualidade envolve a relação com o outro, no sentido de confiar mais no outro, estabelecer mais vínculos, se aproximar, ter uma comunhão, ter um diálogo, confiar no outro para a pessoa expressar os seus sentimentos. Isso é espiritualidade. Toda essa capacidade contemplativa também com a natureza, faz ela perceber a natureza, olha os passarinhos, olha os animais, né? Aqui ao fundo está o tempo todo os galos cantando, eu estou colocando isso como um marco, né, para um novo dia, né? Então, ressignifica as coisas, passa a prestar atenção mais nas coisas, essa forma contemplativa da vida, contemplativa da natureza, o mar, seja o que for, essa forma contemplativa é a espiritualidade. Então, todos nós, como profissionais, nós devemos, sim, acatar isso e procurar oferecer esse cuidado. Existem várias formas, né? Primeiro você busca saber em que ela crê, se ela tem alguma religião, e se ela tem alguma religião, você estimula a pessoa a exercitar a sua religião, a comunhão com outras pessoas daquela instituição, por exemplo. Isso é espiritualidade. Então, você vai ver de acordo com o que ela tem, e ela pode também, você pode estar estimulando as orações, a leitura de textos, a biblioterapia, como nós falamos. Então, tudo isso é voltado para a espiritualidade.
Muito obrigada, professora Eliane, pelos seus esclarecimentos, pelas suas palavras. Nós sabemos que a espiritualidade ela é um suporte, ela nos dá sentido, nos ajuda no enfrentamento do cotidiano, e é muito bom quando nós temos um período assim que nós podemos conversar sobre os aspectos da espiritualidade na prevenção ao suicídio. Então, agradeço, gratidão enorme pela sua fala. Eu que agradeço você na condução, a nossa querida Janaína está indo muito bem. Siga adiante e boa tarde a todos, que todos tenham um excelente evento.